Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Negócio Mistério, 17º episódio do Negócio Mistério. Vasco, estás bom? Estou bem, obrigado. Hoje vamos falar de um lateral esquerdo, pontapé canhão, Roberto Carlos, que poderia estar nesta temporada ou naquela primeira temporada em que tu e o Luís, não é, apresentaram jogadores, 25 jogadores, que tinham chegado a um clube e que já ninguém se lembra que eles jogaram nesse clube, não é? É verdade, e eu aposto que hoje as pessoas ao ouvirem pensam Roberto Carlos, mas é uma lenda do Real Madrid, o que é que eles vão falar? Não, é mesmo uma passagem pelo Inter de Milão, que se calhar poucos se recordam. Que isso aconteceu. Deixem-me só, antes de avançarmos diretamente aqui para o Roberto Carlos, pedir desculpas a todas as pessoas que acharam que o Pizzi era reforço do Futebol Clube do Porto na semana passada. Claro, houve muita gente a achar isso, até porque estamos em período de transferências, que isso era verdade. Já sabem que à quarta-feira da manhã, quando receberem um alerta com uma notícia de transferência, por norma, é o Negócio Mistério que está no ar. Sim. Eu acho que nós até chegamos a falar que o Pizzi se tinha transferido para o Estoril para aí. Eu tenho a ideia que na semana passada falamos nisso. Não é? Foi, exatamente. Portanto, mas claro, recebes aquela mensagem, Pizzi no Porto, que é isto? Portanto, o Real Madrid, ou melhor, o Inter de Milão não vai contratar o Roberto Carlos agora. Já foi em 95, quando ele veio do Palmeiras e já era internacional brasileiro, já tinha ganho Copa América, não, mas Libertadores já tinha ganho. Sim. A Copa América ele ganha depois mais tarde, quando também. Mas o Roberto Carlos já era um nome consagrado no futebol brasileiro. Ele até já era internacional ainda antes do Campeonato do Mundo. Sim. De 94, e ele não chega a ser convocado. Os laterais são o Branco, que acaba por ser decisivo, e o Leonardo, que é verdade. Nós conhecemos mais como médio atacante, mas nessa altura ele jogava como lateral. Exatamente. E essa até foi uma das polémicas dessa convocatória, que o Roberto Carlos foi excluído, mas o que é certo é que os outros dois deram boa conta de recado, apesar da cotovelada do Leonardo no Tavo Ramos. Exatamente. Mas eu gostava muito do Leonardo. Gostava muito do Leonardo. Era muito bom jogador. Aliás, porque eu quando de forma lúdica jogo futebol, jogo de pé esquerdo, e nessa altura o Leonardo era o meu jogador, um dos meus jogadores favoritos. Sim, senhor. Muito bem. Hoje em dia chama-me Humberto Carlos quando jogo. É? Mas só é pelo remate forte que tens? Mas como é da Wish, percebes? É Humberto Carlos e não Roberto Carlos. Se calhar estás na mesma forma que o Roberto Carlos atualmente. Não, eu acredito que se estivéssemos na mesma situação, o Roberto Carlos era muito melhor que eu na mesma. Não tenho dúvidas nenhumas. Olha, eu nem perto disso. Eu a jogar a bola já não jogo há muito tempo. Ainda bem. Estou retirado. Ainda bem para ti e para a bola. Quem viu. Quem não viu, não perdeu grande coisa. Mas voltando ao Roberto Carlos no Inter de Milão, 7 golos em 34 jogos. Verdade. Não foi mal. Não foi nada mal. Ele foi o terceiro melhor marcador dessa equipa. Os meus marcadores foram o Ganze, Maurício Ganze, que também jogou no Milan. Nessa altura ele andava ali a trocar. E o Marco Branca, ou seja, não são nomes assim tão famosos e que não ficaram na história do clube. O que mostra que foi uma temporada difícil para o Inter. Era uma altura em que o Inter procurava voltar aos títulos, que não tinha desde a altura em que tinha os alemães, não é? O Klinsmann, o Matheus e o Bremer. Depois houve ali o domínio claro do AC Milan. Do AC Milan. Nessa temporada até a Juventus não é nada a Juventus, é o Milan. A Juventus foi campeã no ano anterior, a Juventus ganha a Champions nessa temporada. Se estamos a falar 95-96. Já estava aqui a pensar com o Paulo Sousa, que na época a seguir é o Borussia Dortmund também com o Paulo Sousa. É isso. E o Milan com o Futre, que só faz um jogo, mas é campeão nessa temporada na Série A. Por isso foi uma temporada difícil, apesar de ter havido boas contratações do Inter de Milão nessa temporada. Houve um que nós já chegamos a falar está aqui o homem, temporada, Sebastián Rambert, um avançado argentino que era visto como um craque, mas que foi um autêntico flop no Inter de Milão. Houve outro brasileiro, argentino. O Javier Zanetti. Na altura, por incrível que pareça, o Rambert era a contratação estrela e o Zanetti era mais um que vinha. Foi tipo Cebola e Maxi Pereira no Benfica. Vieram os dois, lembras-te? Eu lembro de virem os dois. Em que o Cebola era o bom... já vinha do Paris Saint-Germain, Maxi Pereira era pouco conhecido. Exatamente. Mas vieram os dois em pacote e acabou por... O Maxi teve mais tempo, o Cebola teve melhor carreira, naturalmente. E aqui o Zanetti era o
Olha, é mais um. Vão 2 por 1. E, olha, e agora é o jogador com mais jogos na história do clube, é uma lenda, atualmente é dirigente do clube. Ou seja, e é novo o Paul Ince, que era um médio internacional inglês, na altura era do Manchester United e depois ainda foi para o Liverpool e era titular da seleção inglesa nessa altura. Ou seja, foi o Inter que conseguiu contratar no mesmo mercado 2 dos maiores laterais da história do futebol, que é o Zanetti de um lado e o Roberto Carlos do outro. Mas foi um Inter que tinha bastantes carências em vários setores, tinha tanto bons jogadores, tantos craques, como ao mesmo tempo também tinha jogadores que não eram para nível Inter de Milão, e a equipa teve tanta crise que teve 3 treinadores, o que não ajudou claramente ao Roberto Carlos. Começou com o Otávio Bianchi, ainda passa o Luís Soares, que é um espanhol, que é um nome mítico do Inter de Milão, como jogador principalmente, e depois chega o Roy Hodgson, com quem termina a época. Um dos grandes problemas dele é esta estrutura que o Otávio Bianchi tinha, com o 3-4-3, ele era um ala muito projetado. Sim. Naturalmente que a velocidade do Roberto Carlos, já vista no Brasil também, fazia com que a formação italiana e o Otávio Bianchi pensasse que, não, este homem corre tudo o que eu quiser e mais alguma coisa. E, portanto, aquele flanco é só dele. É só dele, exatamente. Ele sobe e desce de qualquer forma. E, portanto, o Roberto Carlos levou um bocadinho na pele com esta situação, em que sofreu. Ele não é feliz a jogar em Milão muito por isto. Sim, porque fisicamente era muito desgastante, as defesas eram mais duras, para a estreia do futebol brasileiro. Bastante diferente. E o que é certo é que os números deles provam que ele não esteve assim tão mal, mas foi réu de um sistema de jogo não muito famoso. Falaste do Bianchi, mas o próprio Hodgson também apostava muitas vezes nele, mais como extremo. Como extremo do que propriamente como lateral. E para se ver a dificuldade que a equipa teve, o Roberto Carlos, num dos primeiros jogos, não mesmo no primeiro, marca um golo livre contra os suíços do Lugano, na Taça UEFA. E depois o Inter perde na segunda mão em casa com o mesmo Lugano e é eliminado logo na primeira eliminatória da Taça UEFA. Ele tem uma entrada com 4 golos em 4 jogos. 4 golos em 4 jogos, é incrível. Eu sei que pelo menos um deles foi de livre direto. Eu lembro que contra o Lugano foi de livre direto. Mas a eliminação na Taça UEFA pelo Lugano... É este jogo. Não te vou pedir o 11 porque é meter-te em trabalhos apertados e as pessoas depois vão dizer ele sabe tudo. Não, isso aí não, até porque tem lá em Manicone, por exemplo, que eu não faço ideia quem é. Mas o Inter é eliminado na segunda mão pelo... Grande avançado. Marco Del Vecchio. E também tinha ali o Benito Carbone, também gostava do Benito Carbone. E essa eliminação muda praticamente a época toda, começa aí a haver alterações no banco, há uma enorme instabilidade. Nem sei em que lugar é que o Inter terminou. Sétimo lugar. Você consegue ir às competições europeias, porque eu recordo que na época seguinte defronta o Boa Vista na Taça UEFA. É o jogo em que Walter Zenga está nesse Inter? Já não está. Mas o Walter Zenga fala, é daí que vem a tal expressão das camisolas esquisitas. Mas isso é mais no início da década de 90, que o Boa Vista elimina o Inter. Em 96, 97, o Inter elimina o Boa Vista. O Boa Vista. E o que é que acontece? No final da temporada, o Inter volta a mudar bastante o plantel. Por exemplo, o Diorkeff é contratado em 96, 97, entre vários outros, e há um negócio que ficou para a história, que foi uma troca com o Real Madrid. Vai o Zamorano para o Inter de Milão, para terminar com aquela dificuldade que a equipa tinha a marcar golos, tinha ali um ponta de lança, e o Roberto Carlos foi para o Real Madrid. E pronto, e o resto é história. O Roberto Carlos é uma verdadeira lenda, não só do Real Madrid, 10 anos do Real Madrid, como no futebol mundial, mas apesar de haver um Marcelo que também deixou a sua marca, acho que o Roberto Carlos é o melhor lateral esquerdo da história do Real Madrid. Há também o Camacho, também chegou a jogar como lateral esquerdo, mas o Roberto Carlos, como ele era difícil, ele sabia defender, podia não ser o melhor a defender, mas sabia defender. E a atacar era só aqueles pontapés incríveis, cruzava muito bem também. Há muitos lances de golos do Real Madrid que nem são uma assistência direta dele, mas que ele tem participação com aqueles remates ou cruzamentos tensos que depois acabava por sobrar para outros jogadores. E o impacto dele no Real Madrid é brutal. Ele faz 3 primeiras épocas com mais de 10 assistências por época. Tem golos. Há um golo
para mim é icónico, eu julgo que é em Tenerife, se não me engano, e que ele marca de ângulo completamente fechado. Está quase na linha de fundo, Sim. não é? A bola. Mais do que o famoso gol que ele marca com o Brasil, à França, naquele amigável. Foi logo pouco, foi pouco depois. Foi na época seguinte dele, foi um ano depois de ele sair do Inter de Milão, aquele gol do ângulo completamente descabido ao Barté. É um dos golos mais famosos da história. Sim, da história. Ele depois tem épocas absolutamente notáveis. Sabes, nunca tive a oportunidade de perguntar isto ao Roberto Carlos, para tirar esta dúvida, mas reza a lenda que o Roberto Carlos jogava com as chuteiras 2 números abaixo do que calçava. 2 números abaixo? 2 números abaixo. Agora eu digo-te, imagina o que ele corria. Fogo. Imagina o que ele corria com uma chuteira com 2 números abaixo. Caraças. Do tamanho. Não é? O pé andava assim, de certeza, não é? Devia-lhe doer. E se calhar por isso é que dava uma boa aerodinâmica no remate. Sim. É verdade. E o Roberto Carlos Pérez acaba por ser também do Inter, por causa da seleção brasileira. E ele tinha receio que o facto de estar a jogar fora da posição original dele o pudesse prejudicar. Estamos a falar numa altura em que o Brasil tinha muitos craques, não era... E tinha bons valores no lado esquerdo da defesa, muito bons valores. E como tal, o Roberto Carlos pensou, não, eu tenho que sair daqui porque eu tenho receio de continuar no Inter e as coisas não correrem tão bem, e ele perder um bocado o comboio da seleção, como já tinha falhado no Mundial 94, tinha naturais receios de ficar de fora da seleção, e por isso foi para o Real Madrid. Teve o sucesso que teve. O Zamorano também teve algum sucesso no Inter de Milão. Mas eu acho que o Real Madrid ficou a ganhar. Sem dúvida. Na altura, o senhor Moratti devia deixar que... Enganei-os. Exatamente. Vamos ficar aqui com um rapaz que só corre, anda sempre de cima para baixo, parece uma barata tonta. Enquanto eu tenho aqui um ponta de lança que era dos melhores do mundo da altura. E era, o Ivan Zamorano, atenção, tipo, um grande avançado, mas quando sai do Real Madrid já sai tipo sem ter o creme de la creme. E ainda por cima o Real Madrid, para além do Roberto Carlos nessa temporada, entre vários outros entrou reforços, o Mijatovic e o Suker, ou seja, ali para o ataque, ou seja, o Zamorano era já claramente descartável e foi um grande negócio, sem dúvida, para o Real Madrid. Ora, o Roberto Carlos, que vai depois ao Mundial 98, está com o Ronaldo Fenómeno no quarto, quando acontece todo o cenário com o Ronaldo Fenómeno antes do Campeonato do Mundo de 98. Há um grande documentário sobre isso. E portanto eu sugiro que vejam, porque é de facto muito interessante ouvir o próprio Roberto Carlos. Ele que estava naquele quarto nem consegue explicar o que é que aconteceu verdadeiramente ao Ronaldo. Isso, sabe, o Roberto Carlos, há pouco tempo até vi um vídeo a falar nisso. Nesse jogo há muitos adeptos brasileiros que até culpam o Roberto Carlos do primeiro golo que o Brasil sofre, que é um canto em que dizem que é completamente desnecessário, em que o Roberto Carlos podia ter tirado a bola dali facilmente. E acho que começa a dar alguns toques na bola e a bola acaba por sair e é canto, e até há um relato na altura em que dizem que canto desnecessário, e às vezes é nestes momentos que as coisas acontecem, e aconteceu. E que também pode ser explicado por isso, não é? Acredito que para o Roberto Carlos esse dia também não tenha sido... Toda a gente daquela seleção deve ter sentido isso. Mas ainda por cima ele para mais, ele, claro. Não é? Em que assiste àquele momento, acredito que, obviamente que a cabeça dele não estaria... No grande jogo da vida dele, pronto, depois 4 anos depois o Roberto Carlos e o Ronaldo acabaram por dar a volta por cima e foram campeões do mundo. Portanto, aqui o Roberto Carlos. Vamos ao 11 a vida dele? Sim, e este não vai ser daqueles fáceis, não, porque vamos ficar aqui de fora muitos craques. Mas pronto, vamos para aqui, olha, só tu queres 3 avançados, não é sempre? Tu queres sempre 4-3-3. Tu queres sempre no 4-3-3 e portanto vamos então 4-3-3 na baliza, Casilhas? Sim, acho que sim, tem que ser Casilhas na baliza, depois defesa direito Zanetti. Vamos para o Zanetti, que é para também o Inter estar aqui representado. Centrais. Eu colocava aí o Aldair, por exemplo, não chegou a ser campeão do mundo, mas era... Sim. E depois, se calhar, um do Real Madrid, o Hierro, talvez. Eu punho o Sérgio Ramos. Mas já são eras diferentes, se calhar, não é? Portanto, Sérgio pode ser esse problema. Ricardo Carvalho, não, mas o Ricardo Carvalho há pouco tempo com ele. Não. Pronto, vamos no Hierro. E o lado esquerdo tem que ser o Roberto Roberto Carlos. Claro.
E agora vamos para o meio-campo. O nosso meio-campo também não vai ser. Não vai ser fácil não este, vai ser fácil, este não. meio-campo. Mas eu diria para ter aqui no meio, eu diria o Dunga. Não esquecer que ele jogou com o Zidane, com o Beckham, com Então, o Sidorf, com o Redondo, mais então, todos os da seleção brasileira. Pois é isso. Eu acho que aqui temos de pôr aqui alguém do meio-campo brasileiro. Kaká, Pode ser. Ronaldinho. Pois Não, é, o que não Ronaldinho na falta- frente. o que Não, não- mas Ronaldinho vai para a frente. Com Quem é o que tu queres Ronaldo. ter aqui a 8, 8, 10? Vá lá aqui nesta zona. Eu punha o. E também dá o Rivaldo, que também joga muito ali com ele. Eu punha Mas à frente, não queres Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho? E os 3 R's. Exato, que foi o Campeão do mundo. campeão do mundo. Então põe aí o Kaká e pões, sei lá, o Redondo. O Redondo ali de lado. Para ser um pouquinho ali para dar equilíbrio, porque senão essa equipa. Mas esta equipa aqui é para jogar matraquilhos. Portanto, aqui vamos pôr o Rivaldo. Foram colegas no Palmeiras também. É verdade. Aqui o Ronaldo. E olha, vai ficar gente como o Denilson de fora. Vai ficar tanta gente. O Figo, Sim. o Raul. O Súcar ali. Meu Deus, Morientes. Que equipa. Ora, o Ronaldo ficou ali. Vai ficar o Ronaldinho no meio. Para baralhar as defesas. Exatamente. Para baralhar as defesas. Eles depois andam ali aqui de um lado ao outro. Olha, este é dos 11 Meu mais Deus, fortes que nós já fizemos. Este é muito forte. Eu com este ia de olhos fechados. Mas é assim, não podia ser o Ronaldo do Corinthians, naturalmente. Sim. Mas este 11 é espetacular. Sem dúvida. Sem dúvida. Dos Loucura. melhores sempre. Casilhas, Zanetti, Aldair, Fernando Guerra, Roberto Carlos, Zidane, Kaká, Redondo, Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo. É que desta equipa só mesmo Meu Deus. o Zanetti, o Hierro e o Redondo é que não foram campeões do mundo. Todos os outros foram campeões do mundo. É verdade, é verdade. Também da campeão do mundo em 94. 94, todos. É Meu Deus. fantástico. Que classe. Meus senhores, estamos de regresso na próxima semana com mais um jogador. Obrigado Vasco. Obrigado, eu. Obrigado a todos.